Fala galera, boa noite, como estão? Beleza? Fala Minel. Enquanto eu vou me arrumando aqui nas minhas abas, vou falar aqui um pouquinho. Hoje a gente vai falar do cenário do Starfinder, né galera? O cenário do Starfinder é sensacional, eu sou suspeito para falar também. Mas tem muita coisa, tem infinitas possibilidades de mundos, de culturas, de raças, espécies, planetas, ecossistemas, biomas. Então, tem um monte de coisa aqui pra gente falar. Eu tentei... Boa, valeu, Torre. Eu também tô gravando por aqui já. Vamos ver se hoje dá tudo certo. Bom, eu separei aqui pra falar alguns tópicos que eu acho que são mais interessantes. Claro que não vai dar tempo de falar de tudo que tá ali no livro, né, sobre o cenário, mas eu peguei aqui uns pedacinhos pra gente ir esmiuçando. Então, sem mais delongas, né, gente? Vamos começando aqui. Bom, no Starfinder, qual que é a premissa básica ali do cenário? A gente tem a história completamente quebrada. Desde aproximadamente 300 anos atrás, ocorreu que foi a saída da lacuna das espécies. O que foi essa lacuna? Houve algum evento que ninguém sabe ao certo o que foi realmente, se foi cataclísmico, se foi algo relacionado à magia, alguma raça extremamente inteligente, mas houve o período da lacuna que durou ali, ninguém sabe ao certo quanto tempo durou, né? Alguns dizem ali 300 anos, outros dizem que durou 500 anos, mas o que é certo é que ao longo desse período aí, dessa lacuna, a história ela simplesmente cessou de existir, né? A memória das raças simplesmente sumiu do dia para a noite. Eles simplesmente acordaram após a lacuna sem saber o que tinha acontecido antes. Então muitas raças ali, uma família poderia não saber os nomes ali, um entre o outro, mas eles sabiam que eles tinham uma relação próxima, eles tinham um amor fraternal ali. Mas muitas vezes as memórias específicas, né, os conhecimentos específicos, eles, além de serem perdidos, o pouco que restou parece que tá todo o tempo mudando e interagindo com o tempo e espaço e se moldando, então nenhum deles é realmente confiável, né? Então é como se fosse um buraco negro ali na história, né? De fotografias borradas, que ninguém sabe ao certo a origem. E, por conta disso, isso é muito legal da lacuna, gente. Porque, assim, nem o próprio livro dá uma explicação por que aconteceu ao certo ali naquele período, né? Ele deixa extremamente em aberto. Inclusive, ele vai dando algumas dicas ali no meio do cenário do que talvez possa ter ocasionado essa lacuna, mas em nenhum momento ele deixa claro, né? Tem um planeta lá que é o planeta até mais próximo ali ao chamado de Cthulhu, né? Claramente uma referência ao chamado de Cthulhu, que é o planeta de Alcturno, que tem uma relação aí com o fim dos tempos, que também tá lá desde muito antes. Algumas pessoas desconfiam que foi uma liberação de energia desse planeta que causou a lacuna, enquanto outros imaginam que o sumiço de Golarion, que é o planeta perdido, né, também possa ter algum envolvimento. E aí o Minel perguntou aí se os povos perdem a memória também, né? Aí eles têm que aprender aos poucos sobre as tecnologias. Então, os povos perderam as memórias, né? Muitos povos, por exemplo, estavam em guerra, esqueceram porque estavam em guerra, simplesmente. Mas a tecnologia, ela já estava presente, ela já existia, ela não deixou de existir. Então, esse conhecimento mais recente, mais atual, ele foi mantido, porque as raças inteligentes foram capazes de fazer ali uma engenharia reversa para conseguir pelo menos manter o que já existia. Inclusive já existia ali viagens entre sistemas solares, né? Entre sistemas solares bem próximos já demorava uma eternidade antes da lacuna. Então essas viagens espaciais ficavam mais restritas ali aos sistemas planetários. Mas era muito comum, boa parte das raças já possuía esses conhecimentos, então foi uma tecnologia que se manteve. Mas
Logo após a lacuna, surgiu uma oportunidade de ouro, né? Que foi, na verdade, uma tecnologia trazida por uma entidade robótica, uma deidade robótica, chamada de Triune. Bom, a Triune, ela era composta, deixa eu até pegar aqui o nome, porque era composta de 3 deuses máquina. Era não, ainda é, né? E foram eles que trouxeram ao conhecimento da maioria das raças inteligentes o conhecimento da viagem pela deriva. E eles simplesmente forneceram esse conhecimento para viajar ali a vastas distâncias entre sistemas solares sem demorar ali séculos, né? O que era antes restrito a raças com tempos de vida muito longos ou até infinitos, né? Agora era algo possível e palpável para boa parte das outras raças que não tem essa sorte. E aí, a Triune era composta de 3 divindades, né? Epoch, que era o deus máquina construído em Abalon, que é um dos planetas ali do mundo dos pactos. Kazandali, que era o deus dos androides. E Brig, que é a deusa das engrenagens. E essa tríade aí de deuses se autonomeou Triune. E aí, junto com essa consciência coletiva, eles forneceram acesso, né, aos mortais à viagem pela deriva e entregaram os esboços do primeiro motor de deriva aí que se tem conhecimento. Pois é, mais ou menos por aí. Imagina como se, o Minel falou, né, a gente passar isso aí para chegar em Marte. Seria mais ou menos essa proporção, só que ainda um pouco maior, né? Seria como se a gente tivesse que ir até Plutão na velocidade que a gente tem disponível hoje. E aí a viagem pela deriva tornou possível ir até sistemas solares próximos nesse mesmo tempo. Então e a um preço acessível, né? O que é mais interessante ainda, porque a partir disso começou um êxodo, né? Pelos sistemas solares em busca de planetas habitáveis ou planetas ricos em minérios, em artefatos mágicos, em civilizações esquecidas. Então gerou toda uma nova rede de comércio ali, não só para os mundos do pacto, né, mas para todos os sistemas solares também do vasto. E aí os mundos do pacto, né, só para contextualizar, é o sistema de Golarion, é o sistema do planeta perdido de Golarion. Ele é composto ali por 12 planetas, o Sol e um cinturão de asteroides. E é a principal capital, né? O principal ponto de partida aí de todas as aventuras. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais ainda aí de Golarion, da estação Absalom, dos planetas aí. Aí o ator tá falando que alguns chamam o sistema de Golarion mesmo, né? Em vez de mundos do pacto. Sim, muitas pessoas chamam ali o sistema de Golarion justamente porque o planeta perdido de Golarion, ele era o planeta principal ali, um dos planetas principais nesse sistema. E curiosamente ele desapareceu após a lacuna. Ninguém sabe para onde ele foi, se ele foi destruído, se ele vaga perdido pelo universo, ou se ele está sendo protegido por alguma entidade. Mas os relatos que se tem dos contatos, né, com deuses e entidades é de que o planeta de Golarion ainda existe. Ele só foi removido ali dos mundos mortais, mas ele está muito bem protegido, fora do alcance de qualquer vigarista aí, tanto mortal quanto imortal. Bom, então, Golarion, na verdade, né, falando mais um pouquinho, ele é o berço, né, o mundo natal dos humanos, dos anões, dos hobbits, dessas raças mais antigas, que vinha muito até da questão do medieval, né, porque o planeta de Golarion, na verdade, ele também está presente no Pathfinder, que é a versão medieval do Starfinder. Então eles brincam com essa questão do cenário. Aí, Mulder, boa noite aí, valeu por ter vindo. Então, eles fazem essa brincadeira, né, entre os cenários aí do desaparecimento de Golarion, enquanto no Pathfinder Golarion é o planeta principal ali, não é o único também, mas é onde a maioria das aventuras se passam. Bom,
Então, e aí, falar aqui um pouquinho, mais ou menos, da linha do tempo dos acontecimentos depois do final da lacuna. Bom, eles consideram, né, ano 0 DL de depois da lacuna, e todos os eventos subsequentes vem ali como se fosse depois de Cristo, só que é depois da lacuna. Então, no ano 3 depois da lacuna, foi quando a Triune se revelou e concedeu ali a viagem na deriva, principalmente ali aos sistemas dos mundos do pacto. Alguns sistemas foram privados aí dessa informação por algumas décadas, por assim dizer. Bom, alguns anos depois, no ano 7 depois da lacuna, os sábios Ósseos, eles iniciaram um ataque de fogo mago contra a estação Absalom. Esses Ósseos aí de Eox são uma raça de um planeta quase nos confins do sistema de Golarion, que é composta por necromantes. Eles são uma raça antiga, uma antiga civilização de humanos que começou a perecer por conta de alguns experimentos tecnológicos e de algumas condições climáticas que foram piorando no planeta de Eox. E hoje em dia ele é um cadáver morto de um planeta que uma vez foi extremamente abundante. E aí, junto com essas mazelas, né, como se já não bastasse um planeta morrendo, o povo eoxiano começou a ficar estéril. E tendo essa dificuldade em manter a espécie viva, eles começaram a fazer experimentos com necromancia. Então, lentamente, eles foram perdendo a cor, foram ficando acinzentados, ossudos, e já se tornando uma raça completamente diferente ali dos humanos que um dia deram origem a eles. Apesar deles serem sombrios e ósseos, eles fazem parte do mundo dos pactos. Eles aparentemente são uma raça amigável. Eles têm, claro, os interesses deles, né, que ninguém ousa muito contestar, né, afinal um planeta de necromantes, mas eles, a partir de um determinado momento, cessaram ali o ataque à estação Absalom e passaram a integrar também o mundo dos pactos. E tem as naves mais macabras e iradas, com certeza, a Toei tá falando aí. Realmente são naves feitas de ossos, assim como o Enxame, né, que é uma raça insetoide. Tem naves espaciais feitas de material biológico. Os eoxianos têm essas naves espaciais completamente feitas de ossos. Muito bem lembrado. Bom, então, aí mais 5 anos depois, no ano 12 depois da lacuna, é o primeiro contato que ocorre entre o sistema de Golarion e o Veskarion, o sistema dos Vesks. O Mulder falando aí, a necromancia sempre presente, causando repulsa e fascínio. Realmente, imagina aí agora então a necromancia misturada com tecnologia. Os limites que a gente não vai quebrar aí. Bom, no ano 12 depois da lacuna, esse primeiro contato do mundo dos pactos com o Veskarion. O Veskarion é o sistema solar mais próximo ali ao mundo dos pactos, até então inexplorado pela impossibilidade ali da viagem pela deriva, e foi um dos poucos sistemas que não recebeu a bênção da Triune. O Veskarion foi privado da tecnologia da deriva a princípio, mas os mundos do pacto, né, com seus incursores, resolveram explorar essa região mais remota, e os Vesks foram inteligentes o suficiente para enganar esses emissários por tempo suficiente até eles descobrirem como fazer a engenharia reversa dos motores de deriva para assim poder invadir o sistema de Golarion e atacar o mundo dos pactos, que é o que ocorre no ano 36 depois da lacuna, que é quando as hostilidades, a guerra declarada entre os mundos do pacto e o Veskarion começa realmente. A partir daí, alguns anos depois, é assinado o Pacto de Absalom, unindo todos os mundos do sistema de Golarion em prol das defesas mútuas contra o ataque dos Vesks. Então foi uma guerra ali que ela, no começo, foi abertamente declarada, mas depois de alguns anos, com o decorrer dela, ela passou a ser uma guerra
não chega a ser uma guerra fria, mas era uma guerra mais travada em regiões remotas, em luas isoladas, longe das grandes capitais, porque ambas as civilizações reconheciam o poderio armamentista da outra e não tinham confiança suficiente para investir ali num ataque frontal ou contra a Estação Absalom ou contra o Veskarion também. Então eles mantinham ali essa certa relação de respeito e ódio ao longo desses anos. Aí no ano 67, depois da Lacuna, estoura uma epidemia no mundo dos pactos, chamada da Praga da Poeira Estelar, matando milhões de pessoas pelo sistema. Curiosamente, alguns anos depois, é o primeiro contato das raças inteligentes com os Shirren. A raça insetoide derivada do enxame chega e dessa vez essa raça chega sem querer nenhum tipo de confusão. Os Shirren procuram apenas a amizade, a paz e o desenvolvimento mútuo de todas essas espécies. Mas, apesar disso, ainda existiam diversos conflitos, né? A guerra com Veskarion ainda rolava normalmente. Em 154, depois da Lacuna, é quando os androides recebem a cidadania plena. Eles começam a fazer parte ali como criaturas inteligentes e sencientes do mundo dos pactos, ocupando assim um lugar um pouco melhor na sociedade, porque até então os androides eram construídos em massa para fazer o trabalho braçal, para fazer todo tipo de escavação, trabalhar em minas, em extrações de minérios, em incursões. E eles não eram considerados, né, habitantes ali da região, muito menos eram vistos como dignos de uma posição na sociedade. Bom, quase 100 anos depois, enquanto a guerra com os Vesques ainda continua rolando, foi descoberto ali o arquipélago do Ardente no Sol, porque o Sol do sistema de Golarion aparentemente possuía estruturas ali na sua coroa que estavam em ruínas e desabitadas, mas pareciam fazer parte ali de uma tecnologia extremamente avançada de alguma raça alienígena há muito tempo já extinta. E aí, 20 anos depois, ali em 240 depois da Lacuna, quando a nave Mundo Casata, a Idari, chega ao mundo dos pactos. A princípio ela começa a entrar em órbita ali com um dos planetas para tentar invadi-lo, já que o mundo natal deles, né, estava ali em meio a um sol moribundo, prestes a explodir. Eles vinham procurando por um outro local para começar a colonizar. Se não me engano era Acton. Depois eu vou falar aqui dos planetas, eu confirmo essa informação, mas ou era Acton ou era Versis, mas provavelmente é Acton. Só que aí eles mudaram um pouco de ideia quando, à base da diplomacia, o sistema de Golarion conseguiu incluir a nave Idari como um dos mundos ali do pacto. E aí eles passaram a fazer parte ali do sistema e de toda a economia, de toda a hierarquia. Porque aí cada planeta, né, do sistema de Golarion tem uma política e uma economia independente, tá? Eles não têm um governo centralizado. Apesar da Estação Absalom ser ali o centro comercial, financeiro e político, cada planeta tem liberdade para tomar suas próprias decisões e para indicar seus membros a um conselho maior que toma as decisões do sistema de Golarion. Mas eles são extremamente independentes, tanto culturalmente quanto politicamente. Bom, em 269, depois da Lacuna, acontece o primeiro contato com o Império Estelar Aslante. Esse Império Estelar Aslante, ele vem de um sistema distante, mas que originalmente tem suas raízes no sistema de Golarion com os humanos. E eles foram os primeiros viajantes espaciais a se distanciar um pouco mais. E eles possuem ali traços extremamente diferentes dos humanos que habitam o sistema de Golarion. E eles são extremamente elitistas, eles se consideram até como se eles fossem a raça pura dos humanos nobres de sangue azul. E por algum tempo eles
reivindicaram essa posição de destaque ali no mundo dos pactos, mas sem muito sucesso. Isso tudo terminou também com algumas disputas diplomáticas, mas chegou-se a uma conclusão de que cada um poderia habitar seu próprio sistema ali. Acho que o Henrique que tá aí na Torre do Dragão tá falando, os arianos de Starfinder. Pois é, meio que por aí mesmo. Graças a Deus eles estão um pouco mais distantes ali do sistema de Golarion. Graças a Deus. Bom, 287 depois da Lacuna, os Lashuntas e os Formians. Os Formians são uma outra raça insetoide que convivia ali no planeta deles, tá? Que acho que é Breteda. Deixa eu confirmar aqui. Só um segundinho, gente. Que é no planeta de... Acho que Triaxus ou Castrovel. Agora me pegou aqui. Deixa eu confirmar já. Só um segundinho. Porque os Lashuntas, eles têm um ideal um pouco mais natureba, né? Eles são um pouco mais conservadores no sentido de conservar o meio ambiente, né? Tanto que o planeta deles, inclusive esse que eles dividem com os Formians, ele é o planeta de Castrovel, galera. É uma selva gigantesca e eterna. E as poucas civilizações que existem nesse planeta existem respeitando ali todo o ecossistema, toda a vegetação, todas as espécies nativas ali do planeta. E os Formians são uma raça também meio insetoide que é um tanto quanto maligna e por muito tempo guerreou ali com os Lashunta pelo controle do planeta ali de Castrovel. Mas eles conseguiram chegar nesse acordo de paz, marcando o encerramento aí de milênios de conflito que vinha desde antes da Lacuna, mas por muitos anos eles, mesmo sem saber ao certo como começou, continuavam ali nessa disputa eterna. E depois daí, 291 depois da Lacuna, é a data onde o enxame ataca o mundo dos pactos e o Veskarion com toda a sua força e sede de informação. E a partir daí, aquela guerra que já perdurava aí por algumas centenas de anos entre o Veskarion e o sistema de Golarion, eles são obrigados a chegar num cessar-fogo para conseguir juntar forças contra o ataque do enxame. Que até então, o enxame vinha ganhando todas as batalhas e dizimando planetas desses dois sistemas, mas com a frota Vesk e a frota do sistema de Golarion reunida e unida, eles conseguiram pela primeira vez na história conhecida expulsar o enxame, pelo menos por enquanto, da região ali próxima a esses sistemas solares. O Felipe tá perguntando aí se o enxame extermina as outras raças ou ele domina elas. Ele extermina completamente. O enxame tem o único objetivo deles é consumir a essência de raças inferiores e adicionar elas no seu DNA eternamente em construção e eternamente em evolução. Então eles chegam nesses mundos, dizimam todos os seres vivos que eles encontram, absorvendo ali a informação genética e adaptando ela para melhorar as tropas do próprio enxame, com novas criaturas, com novas habilidades, inclusive se adaptando ali à atmosfera do planeta que eles estão invadindo. E após esse extermínio em massa, eles começam a drenar toda a fonte de energia vital do próprio planeta em si. Então eles drenam todo o calor do núcleo, drenam todo tipo de minério, toda a vegetação. O planeta passa a ser apenas um deserto dizimado e sem qualquer vestígio de vida terrestre. Depois que eles consomem por completo esse mundo, eles passam para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e assim por diante. Então, e os Shiren, na verdade, eles descendem do enxame, né? Eles são ali primos não tão distantes. Ninguém sabe ao certo o porquê, né? Mas aparentemente os Shiren subitamente se desenvolveram ali em uma ramificação que desenvolveu a consciência própria, né? O livre-arbítrio,
Tanto que eles são até hoje extremamente fascinados, a cultura Shirin é extremamente fascinada com a possibilidade de tomar escolhas, por mais banais que elas sejam. Então, assim, o próprio ato de escolher dormir mais 5 minutos ou acordar agora, eles já tomam como um ato, assim, capital ao longo da vida deles. É muito legal isso. E aí o pessoal falando que eles parecem os Zergs aí, né? Parecem mesmo. Eles, pra mim, eles são, assim, os Zergs cuspidos e escarrados do StarCraft, né? Pra quem não conhece aí, o StarCraft é um jogo online também com essa temática futurista, né, sci-fi, e tem esse enxame que são os Zergs, muito, muito legal. E aí, gente, isso aconteceu em 291 depois da Lacuna, e hoje estamos no ano atual de 317 depois da Lacuna, e mesmo depois ali do enxame ser repelido para longe dos mundos do Pacto, a aliança entre o Veskarion e o sistema de Golarion continua, mesmo que muitos duvidem ali da autenticidade dessa aliança, né? Até que ponto cada um dos lados não tem seus próprios interesses obscuros, mas essa aliança, por enquanto, ainda perdura. Galera, aqui o Mulder falando que os Shirin são magníficos, realmente. Realmente, eles herdaram a boa parte da aparência ali dos primos do enxame, mas um pouco mais aprazíveis. Ó, o Felipe falando não conhece StarCraft, eu recomendo, é um jogaço. É um jogaço, muito legal. Pra quem gosta de jogo de estratégia, é muito legal. Bom, galera, então vamos em frente. Já nos localizamos aqui um pouquinho na linha do tempo. E aí eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre os mundos do pacto, né? Como que as coisas funcionam ali nesse local tão vasto e tão diverso. Bom, o governo no mundo dos pactos, ele não é um governo único ali para todos os planetas, né? Na verdade, o governo é uma associação de mundos independentes que são vinculados só por acordos em prol de trabalharem juntos, enquanto reconhecem a soberania ali um dos outros. Então, apesar deles terem ali culturas e hábitos completamente diferentes, eles mesmo assim conseguem chegar ali a um certo consenso, principalmente porque eles formaram ali o pacto, né? Esse pacto entre eles, e elegeram, de certa forma ali, não chega a ser um governo, mas é um conselho do pacto, que ele opera ali, principalmente da estação Absalom, né, num local chamado de Plenara, onde todos os mundos do pacto são representados nesse conselho, né? Claro que nem todas as luas habitadas possuem representantes, nem todos os asteroides ali da diáspora, que é o cinturão de asteroides, são representados, mas todos os planetas que foram reconhecidos como parte importante e influente dali do sistema de Golarion, todos eles elegem seu próprio representante para o Conselho do Pacto. E aí, muitos dos assuntos são decididos pelo voto direto desse conselho, né? Mas qualquer tipo de impasse ali, questões mais de uma importância maior, acabam indo para a diretoria. A diretoria é um conselho de liderança que é formado por 5 membros eleitos de 2 em 2 anos, dentro ali do Conselho do Pacto. Então tem ali uma certa hierarquia, tem todo um jogo político ali de controle dos planetas e desse sistema solar. E aí, gente, a política varia muito de planeta para planeta. Eu vou falar aqui um pouquinho mais de alguns planetas específicos, né, como que funciona a política, mas é extremamente diverso. A gente tem sociedades que vivem mais em comunidades, né, mais autossustentáveis. A gente tem também planetas puramente extrativistas de minérios. Temos planetas isolados à beira de um colapso econômico, já com todas as suas rotas comerciais extintas. Temos a diáspora também, que é o abrigo ali dos criminosos interplanetários, todo tipo de larápio. Bom, e aí, a magia
nesse universo, a magia no universo de Starfinder. Eu vou falar um pouquinho mais ao fundo, né? De como conjurar spells, como que a gente usa os amps de magia, que são as magias em seringas. Mas só para contextualizar que a magia no Starfinder, ela a todo momento se confunde e se mistura com a tecnologia, tá? Porque chegou um certo momento do desenvolvimento ali das raças inteligentes, onde a magia deixou de ser algo tão extraordinário, né? Como poderia ser até no Pathfinder, lá no Golarion Perdido. Porque a partir de determinado momento, tudo que a magia era capaz de realizar, uma tecnologia altamente avançada também conseguia fazer isso. Só que você não precisava passar ali anos e anos e anos estudando e se dedicando a uma magia específica, a uma arte esquecida, se você poderia gastar alguns créditos em um equipamento que era desenvolvido ali em larga escala. Então, a magia e a tecnologia, elas se entremeiam a todo momento. Isso não tirou também o lugar da magia dentro do universo. A gente tem ainda efeitos que são claramente desconhecidos e que puramente mágicos, né? Ou mágicos e tecnológicos. Mas essa questão da magia e da tecnologia, elas chegou a um ponto que ambas se desenvolveram tanto que uma começou a se misturar e se mesclar com a outra. Então, hoje em dia, né, no ano atual, a gente chegou num ponto da magia e da tecnologia que toda tecnologia tem um pouco de magia imbuída, nem que seja ali no momento da sua fabricação, ou até em algum efeito que a própria arma tecnológica tenha, ou que a armadura tenha. Então, tudo funciona meio que em sinergia, né? E a gente também tem magias encapsuladas, né, por tecnologia. Então essa relação, ela é muito interessante. A própria denominação antiga, né, e arcaica de magia de divinação, magia de ilusão, todas essas denominações, elas caíram por terra, porque elas começaram a perder a utilidade. E a magia passou a se tornar apenas essa energia cósmica, divina. Tanto que no Starfinder a gente tem apenas duas classes principais de magia, que é o Tecnomante e que agora me fugiu o nome. E o Místico, exatamente. Tecnomantes e Místicos. Então, o Místico é o cara mais voltado para essa magia raiz, né? A magia ali do cosmos, dessas energias desconhecidas. Enquanto o Tecnomante é o cara que vai justamente manipular essa linha, né, entre a tecnologia avançada e a magia. Bom, seguindo aí, galera, na comunicação aí desse sistema solar. Bom, a comunicação, ela é bem diferente do que a gente está acostumado, né, nos jogos de RPG medievais. Porque a comunicação, ela tem 3 níveis no Starfinder. Ela pode ser planetária, intrasistema ou ilimitada. E aí, geralmente, todos os personagens já começam com essa comunicação planetária disponível. Porque todas as armaduras ali de nível 1 vêm com um equipamento embutido que é o comunicador pessoal. O comunicador pessoal já permite essa comunicação ali com grandes centros comerciais, com naves em órbita, toda e qualquer comunicação ali dentro do mesmo planeta do Sistema Solar e nas suas redondezas, até em alguma lua um pouco mais distante, é possível aí com esses transmissores. Agora a gente também tem a comunicação intrasistemas, né? A comunicação entre sistemas solares, ela ainda tem muitas dificuldades, nada é tão fácil. Apesar da gente ter essa alta tecnologia ali para se comunicar dentro do mesmo planeta, entre planetas e entre sistemas, essa relação começa a ficar um pouco mais complicada. Bom, entre sistemas, a gente já tem ali um problema devido ao atraso das transmissões. Então, muitas vezes, funciona mais como se fosse um correio do que se fosse uma comunicação em tempo real mesmo. Nesse caso aí, entre sistemas solares. Tanto que, atualmente, muitas das mensagens importantes que precisam ser transmitidas para líderes em planetas distantes são feitas por caravanas de emissários
que viajam pela deriva levando essa mensagem. Eles são os verdadeiros mensageiros espaciais. Porque assim como a deriva acelera a própria viagem entre os sistemas, ela consegue acelerar também a transmissão da informação. Mas se a gente manda só a informação através da deriva, ela vai demorar um tempo aleatório para chegar do outro lado da linha. Então, muitas vezes, informações mais sensíveis e mais relevantes são transportadas ali em naves de emissários. Que é muito legal, apesar da gente ter um cenário todo futurista, extremamente tecnológico, ainda existe esse tipo de mensageiro aí, realmente arcaico. E aí, gente, a comunicação ilimitada, ela vai depender muito, principalmente, não só da deriva, mas dos faróis de deriva. O Felipe falando, é um monte de gancho pra aventura. É verdade, realmente. Dá pra fazer um monte de coisa aí só numa viagenzinha pra um planeta até do mesmo sistema. Bom, essa comunicação ilimitada, ela depende muito, além da deriva, dos faróis de deriva. Os faróis de deriva, eles são responsáveis para servir como um ponto de partida e um ponto de chegada para as naves espaciais que viajam por essa outra dimensão aí, que é essa deriva. E ninguém sabe como ao certo eles fazem isso, porque ele tem uma tecnologia ou uma magia que foi fornecida pela Triune. O que se sabe é que no coração da estação Absalom existe um dos maiores faróis de deriva do universo conhecido. Isso é um dos fatores que faz a estação Absalom ser um dos principais centros comerciais de todo o universo, porque é extremamente fácil ir e vir da estação Absalom, principalmente por causa dessa pedra da deriva. E aí, essa comunicação ilimitada, ela obrigatoriamente vai ter que ser enviada pela deriva, só que ela permanece num estágio ali quase que de plasma viajando pelo tempo e espaço. Então é um tanto quanto complicado se comunicar, por exemplo, com sistemas solares que não possuem um farol de deriva nas suas redondezas. E esses sistemas solares que não possuem esse farol aí, eles são considerados os sistemas do vasto, os sistemas que ficam mais distantes ali dos mundos do pacto, que são os mundos mais fáceis ali de conseguir navegar e viajar com um pouco mais de precisão. Ah, está aí a fotinho da nossa estação Absalom, muito bom. Vou colocar aqui também a fotinho da estação Absalom daqui a pouco, quando eu for falar dos planetas aí do sistema de Golarion. Bom, gente, além disso, isso é uma informação aí mecânica que é até interessante vocês saberem para quando vocês forem jogar, que existe uma rede de informação em todos os planetas habitados ali do sistema dos pactos, do mundo dos pactos. É como se existe ali uma infosfera, né? Com informações básicas, como se fosse mesmo uma rede de internet que permeia ali o planeta. Essa infosfera, a gente consegue ter acesso a ela em terminais ali em alguns pontos específicos das cidades mais importantes, mas todo o planeta também fornece ali uma versão compacta e comprimida de informações que a gente pode fazer o download na nave espacial e no comunicador pessoal ou em algum computador, para ter ali as informações, pelo menos básicas, da atmosfera, do eixo de rotação dos planetas, das principais espécies, dos principais pontos, tudo isso armazenado. Então é um ponto interessante aí, porque existe até perícias para a gente conseguir pesquisar esse tipo de informação, caso a gente não tenha acesso ali à infosfera do planeta. Mas isso serve até, de certa forma, para os viajantes que chegam ali em um planeta longínquo já irem se ambientando e se aclimatando ali com o que pode esperar por eles embaixo daquela atmosfera. Bom, só para finalizar aqui, antes da gente partir para falar dos planetas aí que compõem esse sistema, o tempo no Starfinder, ele é dividido aí de uma maneira muito boa, muito fácil para a gente entender, muito interessante. Como cada planeta tem uma órbita diferente, tem uma rotação diferente ali ao redor do Sol, e em outros sistemas nem se fala,
que fizeram? Eles adotaram o tempo universal, entre algumas aspas, como o tempo da estação Absalom, como horário padrão do pacto, como eles chamam. E aí, neste horário padrão do pacto, os dias têm 24 horas de 60 minutos cada. E aí, claro, isso justamente coincide ali com um ano de duração de 365 dias e 52 semanas no ano. Então, a medida de tempo, ela sempre vai vir baseada ali em relação à estação Absalom. Então, por exemplo, aqui, só para pegar um planeta aí diferente. Ó, se a gente for ver a Inverses, Verses tem diâmetro de 1, que é próximo ali ao diâmetro de Golarion, massa 1 também, gravidade 1. Só que os dias, não existem dias em Verses. E os anos duram 3 anos. E aí eu vou explicar depois por que não existem dias em Verses, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, então tudo é medido ali a partir desse sistema de tempo, peso e medida, tanto da estação Absalom e da massa relativa ali do planeta de Golarion, planeta perdido de Golarion. Bom, gente, então vamos falar aí um pouquinho sobre os planetas desse sistema solar. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, um mapinha do sistema de Golarion. Então vocês podem ver aqui que a gente tem o Sol, né, como a nossa estrela. Aí na ordem, né, Abalon, Castrovel, Estação Absalom, Acton, Versis, Idari, a Diáspora, que é o cinturão de asteroides, Eox, que é o planeta lá daquela raça totalmente ossuda, Triaxus, Liavara, Breteda, Apostai e Aucturno. Temos, na verdade, 11 planetas, né? Se a gente for contar exatamente 10 planetas, 2 naves espaciais, um cinturão de asteroides e uma estrela flamejante. Então, e todos esses planetas são habitados, viu, gente? Todos eles possuem formas de vida diferentes. Bom, então, vamos partir aqui para o nosso primeiro planeta aqui que vamos comentar, que é o Sol, galera. O Sol também é considerado ali como um dos mundos do pacto. Sim! Antigamente, o Sol era considerado apenas como uma estrela, mas houve ali, vou até confirmar o ano, que alguns estudiosos descobriram essas cidades flutuantes ao longo ali da corona do Sol. Deixa eu só confirmar aqui. Foi em 223 depois da lacuna. Então, quase 100 anos atrás, essas imensas cidades flutuantes foram descobertas. E o Sol também é comumente chamado, né, de Mãe Ardente, ou pelos Lashuntas, eles costumam chamar o Sol de Mataras, que é justamente a tradução em Lashunta de Mãe Ardente. Bom, ele é basicamente como o nosso Sol, né, gente? Ele consome ali energias massivas e libera elas regularmente, só que com uma pequena diferença. Todas essas reações químicas de fissão e fusão nuclear que acontecem no centro dessa estrela abrem portais diretos para os planos de energia positiva e para o plano de fogo, dando origem a elementais gigantescos que habitam a superfície do Sol. Baleias flamejantes, efretes, todo tipo de demônio solar e de fogo. Inclusive, hoje existem conversas com baleias flamejantes de fogo. Elas existem, eu juro pra vocês. E elas nadam na superfície fumegante da Mãe Ardente. Hoje em dia existem até alguns estudiosos e alguns emissários que habitam essas cidades flutuantes, né? Há cerca de um século atrás, principalmente ali os Sarenitas, que são ali uma das várias facções que existem no jogo. Eles começaram a habitar essas cidades bolhas
Só que eles viram que elas estavam completamente desertas e unidas por magia, porque até então todas as naves espaciais que se aproximavam ali do Sol eram completamente esmagadas pela pressão, né, da atmosfera e pela gravidade. Mas os Sarenitas descobriram uma forma de adentrar ali essas defesas. Eles encontraram túneis mágicos se abrindo milagrosamente ali por entre o fogo, que permitiu com que eles se aproximassem ali da estrela e descobrissem essas cidades esquecidas, flutuantes. Bom, e aí, embora, né, o Sol seja oficialmente um mundo do pacto, né, reconhecidamente um mundo do pacto, o arquipélago ardente, que são esse conjunto de cidades flutuantes ali, elas são consideradas um protetorado independente, tá? E os cidadãos, eles têm o direito de se autogovernar. E aí, embora todas essas cidades bolhas hoje em dia sejam muito próximas de teocracias, principalmente pela presença dos Sarenitas, né, que são uma facção ali um pouco mais religiosa, cada uma dessas cidades tem a sua própria personalidade. Bom, e é isso, a nossa mãe ardente. Não é um local muito habitado ali no sistema dos pactos, viu, gente? É um local um pouco mais remoto, mas muitos estudiosos, muitos sacerdotes também procuram exílio e pesquisas e informações e tecnologias desconhecidas nessas cidades abandonadas. Então, vamos aqui para o nosso próximo planeta na linha ali. Chegamos então no planeta de Abalon. Abalon, o segundo planeta do sistema, também conhecido como a Forja. Bom, Abalon, gente, é um mundo completamente sombrio, desértico. Ele é totalmente empoeirado, cinzento, e ele possui apenas no seu horizonte algumas montanhas afiadas. E este mundo, ele é lar de criaturas robóticas completamente independentes e inteligentes. É o principal mundo aí do que eles chamam dos anacites abalonianos. Bom, mas aí a atmosfera desse planeta, ela é muito rarefeita, extremamente rarefeita, porque a gravidade dele não consegue segurar muito ali a matéria e é totalmente destruída pelos ventos solares ali da Mãe Ardente. Então essa paisagem de pedra e metais pesados, enquanto o planeta está ali orbitando virado para o Sol, eles ficam completamente incandescentes, quase que derretendo. E quando o planeta gira ali para a região escura, afastada do Sol, a gente tem ali mares de gelo cobrindo totalmente ali a nossa paisagem no horizonte. Então é um planeta completamente hostil a todo tipo de vida alienígena. Mas há milhares de anos antes da lacuna ou do voo espacial comum, houve a chegada ali de uma raça chamada os Primogênitos, e eles chegaram justamente em Abalon. E eles utilizaram ali todos os minérios, né, todos os metais preciosos e a energia solar gelada pela Mãe Ardente, e eles criaram esse imenso exército de servos-máquina nesse planeta. E esse exército ia desde drones simples ali de supervisão e manutenção até computadores hiperinteligentes configurados ali para fazer a colheita do planeta. E aí, após algum tempo, não se sabe ao certo o que aconteceu com os primogênitos, mas eles desaparecem, eles deixam as suas criações ali no planeta de Abalon. E aí os habitantes que sobraram começaram, né, ao longo dos anos e dos milênios a se dividir em dois grupos principais ali de pensamentos, né? E eles se denominam como aqueles que esperam e aqueles que serão. Aqueles que esperam, eles continuam meio que se atualizando e acumulando os recursos e riquezas, esperando pela volta dos primogênitos. Eles acreditam que algum dia seus criadores voltarão e eles terão que estar prontos para recebê-los.
Enquanto isso, os que serão, eles acreditam que o destino deles é justamente assumir o lugar dos primogênitos e colonizar novos mundos, criando naves semeadoras e levando elas para as estrelas. Então, é um ótimo mundo aí para ser um mundo de origem de um androide, né? Aqui a gente não tem só robôs humanoides, a gente tem todo tipo de máquina diferente, de robôs insetoides, construídos para todo tipo de tarefa. E, apesar de ser um planeta extremamente remoto e inóspito, existe um assentamento que é chamado Empenho, que é famoso em todo o sistema solar como a sede da Corte das Máquinas, que é uma coalizão ali de juízes robóticos que julgam e arbitram ali, né, definem todos os conflitos entre os moradores, além de ajudar as redes de inteligência artificial que governam ali as regiões, com uma matriz de discernimento para manter a paz em todas as regiões do planeta. Então imaginem lá o mundo das máquinas do Matrix, né, gente? É onde o Neo sai lá depois de todo aquele purgatório. Bom, vão mandando dúvidas aí, viu, gente? Vocês ficaram impactados com a baleia flamejante aí, eu vi. Mas esperem todo tipo de criatura abominável aí no mundo dos pactos. Então, vamos para o nosso próximo planeta. Sim, nossa, o Mulder falou aí, o lore dos planetas é incrível, cara. Incrível, cada um é muito diferente um do outro. O Felipe perguntou aí se, mesmo hostil, existem criaturas vivas nesse planeta. Sim, existem. Os habitantes de Abalon, né, as máquinas de Abalon, elas criam algumas cúpulas atmosféricas que são habitáveis para as raças biológicas. Apesar dessas cúpulas não durarem muito tempo, né, geralmente quando o planeta passa ali mais próximo à região do Sol, toda a atmosfera nele é varrida pelos ventos solares, já é suficiente ali para manter alguns viajantes ali, alguns turistas habitando a superfície do planeta. Mas ele é majoritariamente habitado por máquinas mesmo. Bom, galera, chegamos então em Castrovel. Castrovel, nosso segundo planeta aí, depois da Mãe Ardente. Bom, Castrovel também é conhecido como a Selva e é lar para os Lashuntas. Serve de mundo natal para a raça dos Lashuntas, aquele das anteninhas, né? Ah, sim, o Toy Dragon falando. Lembrando que essas máquinas também podem ser criaturas vivas. E hoje em dia elas são consideradas criaturas vivas, né? Elas ganharam ali o reconhecimento de cidadãos do mundo dos pactos, ali em 154 depois da lacuna, se não me engano. Então todo tipo de androide, todo tipo de máquina inteligente também pode ser considerado aí um ser vivo. Bom, então Castrovel, por outro lado, ao contrário ali de Abalon, é um planeta extremamente quente, úmido e agitado por tempestades e marés intensas. Ele é uma selva interminável, repleta de raças, sencientes ou não, que moram nesse planeta extremamente fértil. Mas a raça mais proeminente aí que habita o planeta de Castrovel são justamente os Lashuntas, mas também seguido ali de perto pelos Elfos e pelos Formians. Os Formians, eu vou até ver se eu acho aqui uma imagenzinha dos Formians para vocês. Eles também são criaturas que parecem ser completamente abomináveis, mas eles não são das piores. Existem opções piores para se encontrar aí nesse universo. Mas aí, os Formians, inclusive, que eu tava falando lá, que eles por muitos e muitos milênios estavam ali em guerra com os Lashuntas pelo controle do planeta de Castrovel. Bom, e aí, tradicionalmente, essas três civilizações ali habitam esse planeta. Coisinha simpática, né? Esse jogo tem uma coisa com inseto, né, Ju? Bom,
E aí, essas três civilizações são totalmente cosmopolitas, tá? Eles são extremamente elitistas e eles conseguem se mover ali entre as cidades ali, em meio a essa selva extremamente densa e vasta, graças a portais mágicos antigos de teleporte. E eles chamam esses portais de Ayudara. Porque, tradicionalmente, né, os Lashuntas eles se recusaram a devastar o planeta para fazer qualquer tipo de exploração, seja de minérios preciosos ou dos recursos naturais ali. Então, tradicionalmente, os Lashuntas se organizaram ali em cidades-estados, independentes uma da outra, com todo tipo de governo ali, sendo geralmente, né, a eleição de matriarcas o governo mais comum. E na era moderna, isso vem mudando um pouco, né? O governo local das cidades menores muitas vezes age como uma base para as preocupações das grandes corporações, com companhias regionais ou até interplanetárias, incorporando e criando alguns assentamentos próprios ali, privados, dentro do planeta. Então, lentamente ali, os Lashuntas foram cedendo também para o interesse comercial e exploratório. Bom, mas, apesar disso, a natureza aí, intocável de Castrovel, muitas vezes confunde até os recém-chegados, né? Aparentando ser um local ali arcaico, mas os Lashuntas são dotados de uma tecnologia de ponta. E ainda que para a maioria dos moradores do mundo essas reservas ecológicas sejam ali, de certa forma, uma prova de uma sociedade esclarecida, para os Lashuntas, manter as regiões selvagens é como se fosse a chave para avançar o conhecimento deles e permitir, ao mesmo tempo, que a evolução que levou eles ao patamar que eles estão hoje continue a estimular as outras espécies. Então, por isso que eles mantêm ali o máximo possível os recursos naturais do planeta ali intocados. Inclusive, essas explorações que acontecem, grande parte delas acontecem na lua de Castrovel, tá? Não na superfície do planeta. Bom, galera, Estação Absalom, então. Chegamos no centro comercial aí dos mundos do Pacto, a grandiosa Estação Absalom, também carinhosamente apelidada ali de Onexo. Bom, a Estação Absalom, ela atualmente flutua na mesma órbita que um dia foi ocupada pelo planeta de Golarion, e hoje em dia é o lar principal ali da raça humana, e é o centro incontestável do comércio interestelar ali, dentre os mundos dos pactos. Pois é, Mulder, adorei a presença de dinossauros em Castrovel. Pode esperar por dinossauros e muitos outros tipos de répteis asquerosos aí. Porque apesar dessa selva ser extremamente densa, né? Ela é densa e frondosa, inclusive as criaturas que habitam. Bom, e aí na Estação Absalom, além de ser ali esse centro comercial, também tem a sede de várias das corporações mais importantes também comercialmente do mundo dos pactos. Por exemplo, ali a sede dos policiais interplanetários, de certa forma, né, que são chamados de comissários, responsáveis ali pela segurança do sistema de Golarion, ou, por exemplo, os escritórios da Abadar Corp, que é uma empresa ali misturada com uma igreja, ninguém sabe ao certo o propósito dela, mas além de ter ali a sua adoração, eles também têm interesses comerciais escusos, um tanto quanto suspeitos ali. Como também uma das facções mais legais aí para quem gosta de explorar os mistérios do universo, que são os Starfinders, é a Sociedade Starfinder. A Sociedade Starfinder é a responsável por pesquisar o que aconteceu em meio à lacuna, pesquisar por registros perdidos em planetas distantes que possam ser confiáveis, porque eles foram descobrindo que, apesar de toda a história estar meio que bagunçada e se moldando, existem algumas fontes confiáveis de conhecimento. Só que elas são muito raras, elas estão extremamente esparsas no espaço e elas contêm fragmentos de informação. Esses fragmentos são conhecidos como caches.
E aí a sociedade Starfinder é a principal responsável por recolher esses caches e armazená-los numa árvore do tempo para reconstruir a história como supostamente ela realmente era, já que esses fragmentos são o único resquício confiável da história pré-lacuna. Bom, mas o Felipe falou que o personagem que eu inventei mais cedo era um explorador de novas espécies e antigas espécies perdidas. Gostei desses Starfinders aí. É bem a cara aí da sociedade Starfinder, essa exploração, a descoberta de novas espécies também. Poderia até ser um Xeno incursor aí, para completar o combo. E aí essas corporações, essas facções, todas elas é possível fazer parte, tá? Como jogador, é possível você interagir ali com os líderes dessas facções e acertar missões para explorar mundos inóspitos. Inclusive, acho que na nossa primeira campanha de Starfinder, a gente fez parte da sociedade Starfinder, né? A gente foi abraçado ali pela sociedade Starfinder em meio a um tiroteio maluco lá que aconteceu na estação Absalom. Mas é uma história para outro dia, isso aí. Bom, e aí uma das características mais marcantes da estação Absalom, curiosamente, não é a arquitetura dela, né? Apesar de também ser um ponto de destaque, né? Ela possui ali o que eles chamam de o olho, que é essa região ali dessa cúpula central, que possui uma atmosfera respirável, né? E todo o resto da estação Absalom não possui essa atmosfera. Ela é composta ali de containers, né? Como se fosse o interior de uma gigantesca nave espacial. Claro, possui uma atmosfera respirável, mas sem essa visão tão esbelta, tão bonita do horizonte. E essa região mais periférica, né? Que fora do olho, geralmente ela é ocupada pelas classes sociais mais inferiores ali. Pelos pobres, pelos mercenários, pelos ladrões, pelos desprovidos. Então, tem assim um alto contraste entre a sociedade que vive ali no olho da estação Absalom e a sociedade que vive aqui ao redor, né? Nas extremidades. Mas o fato mais curioso da estação Absalom é a pedra estelar que existe dentro dela, que alimenta não só a estação, mas como farol de deriva, que possibilita a viagem ali com tanta precisão para a estação Absalom. Inclusive, a estação Absalom, ninguém sabe quem construiu ela, como ela foi parar na órbita de Golarion, se ela substituiu Golarion, se ela era um satélite artificial construído, se foi alguma raça que colocou ali, se foi a Triune, ninguém sabe exatamente como ela veio parar ali. Inclusive, ninguém nunca conseguiu explorar a estação Absalom por completo. Ela tem milhares e milhares de andares. E os andares mais inferiores raramente são habitados e raramente são visitados porque existem todo tipo de criaturas abomináveis vivendo ali nos porões da estação Absalom. Então, mesmo ali no mundo natal dos humanos, não faltam criaturas estranhas ao redor. Bom, e aí, como regra geral, dentro da estação Absalom, galera, o dinheiro é quem manda. O dinheiro e o poder regem, assim, todas as concessões, todas as decisões políticas. Tudo que acontece ali, principalmente dentro do olho, é definido principalmente comercialmente. Enquanto a maioria, né, da massa da população se afunda ali nas bancadas e no maquinário pesado para botar realmente essa estação para funcionar. Mas, em geral, ela é esse local aí extremamente diverso e aterrorizante em certo ponto, né? Beleza, então vamos lá. Vamos para o nosso querido Acton. Vocês têm alguma pergunta aí, gente? Vão mandando aí no chat, que eu, na medida do possível, eu vou respondendo aqui. Acton, galera. Acton é o planeta que mais se aproxima aí, talvez, até de Marte, né? Do nosso imaginário comum. Também conhecido como o campo de batalha. O Felipe tá falando que já imaginou o monstro que absorve luz naqueles andares inexplorados. É real, eu mandei um monstro aqui esses dias, que é um monstro completamente obscuro,
que ataca com feixes de luz e absorve a energia vital de seus oponentes, sugando a luz deles. Provavelmente é um bom lugar para ele habitar, nos porões escuros da estação Absalom. Já me deram uma ideia aí pra campanha de Starfinder, viu? Bom, Acton também é conhecido ali como o campo de batalha. E ele é um planeta moribundo, ele é um planeta que está em decadência constante. Porque um dia ele teve até uma grande atmosfera líquida, só que teve ali uma atmosfera respirável, mares, vegetação, só que o núcleo de ferro do planeta começou a esfriar e parar de se mover, o que fez com que o planeta parasse de se aquecer e perdesse sua atmosfera. Então, por conta disso, ele passou a ser um planeta principalmente utilizado ali para mineração, para extração de minérios preciosos, que eram utilizados justamente para viagem no hiperespaço. Mas isso antes da descoberta da viagem pela deriva. Eles extraíam, na verdade, o Tasteron, que era um minério indispensável na criação de combustível para tornar as viagens interplanetárias possíveis. Só que, com o advento da viagem pela deriva, essas viagens cada vez mais estão caindo em desuso. Então essa demanda por Tasteron caiu muito e os efeitos econômicos dessa queda, eles se reverteram ali em conflitos econômicos, políticos e civis por todo o planeta. Então, hoje em dia, Acton já não tem um governo centralizado, né? Apesar toda ali a região do planeta é geralmente governada por guerras sem fins entre várias cidades, clãs, corporações, tribos, facções, todo tipo de congregação aí, com todo tipo de interesse, briga pelo controle da superfície do planeta. E apesar de ter a presença de várias raças ali comuns nos mundos do pacto, a maior concentração aí de raças inteligentes nesse planeta é de Soques, a nossa pequena raça de ratinhos, os pequenos Isoques, ótimos mecânicos, que é uma das poucas raças que até consegue sobreviver com certa facilidade nessa atmosfera rarefeita. Tô falando aqui que os personagens... Esse planeta já tem uma cara mais cyberpunk, né? Dá pra ver uma aventura mais de intriga também e golpes, né? E heists. Ou até pra quem gosta, né? Dá pra fazer até... Nossa, agora me fugiu o nome do filme, gente. Nossa, não é Blade Runner. É o... Meu Deus, eu vou lembrar aqui. Mas dá pra fazer um negócio bem cyberpunk mesmo. Um planeta todo vermelho, né? Totalmente tecnológico ali. Por conta da mineração constante dele, a tecnologia é abundante, né? Até pelos Isoques serem a raça principal ali a habitar esse planeta, os Isoques são exímios mecânicos e engenheiros. Então eles construíram ali todo uma biosfera, né? Todo um ecossistema próprio ali para as pequenas proporções dele. A Juliana tá falando que é uma delícia jogar com essa raça aí. Pena que a Isoque dela morreu no começo da aventura. Infelizmente, né? Mas não foi culpa do mestre essa, viu? Essa não foi culpa do mestre, foi culpa do enxame, tá? Foi um enxame que fez com que ela morresse. O enxame e uma explosão numa ponte ali, mas tudo bem, né? A gente finge que não foi culpa do mestre. Ó, aí, Felipe, ele tá falando, né, que pode ser por conta dos pontos de vida baixos. Realmente, cara, eu acho que teve uma boa influência. Mas é que a situação foi inesperada, né? Eles tinham que fazer uma série de puzzles ali, de quebra-cabeças, pra conseguir atravessar uma ponte em ruínas antes dela ser explodida para impedir o avanço do enxame. Só que aí, como eles acabaram indo um pouco mal nos testes, o raio da explosão ainda pegou neles. E aí, infelizmente, a Lola, né, que era o personagem aí da Ju, acabou morrendo no raio da explosão. Bom, mas vamos lá para Acton. Bom, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, gente? Acton é mais esse planeta
aí em constante decadência, mas ainda servindo de abrigo para todo tipo de organização criminosa, corporação, facções. O Felipe falou, mas tadinha, mas foi a história que os dados quiseram contar. Acontece, exato, acontece. Os outros dois personagens sobreviveram. E aí depois eu acho que o personagem que veio depois foi até mais legal, né? Que foi a Abigail, a nossa androide Abigail. Lola sempre será lembrada. Vocês podiam batizar a nave espacial em homenagem a Lola. Corra, Lola, corra. Bom, gente, vamos lá. Chegamos então em Verces. Só pra gente se localizar aqui, galera, eu vou voltar aqui rapidinho pra nossa tela do sistema solar. Só pra gente dar uma passada aqui, né? Abalon, o mundo das máquinas, né? Totalmente tecnológico, habitado por robôs. Castrovel ali, o mundo dos Lashuntas, a eterna selva. Estação Absalom, raça humana majoritariamente, mas também tem todo tipo de raça alienígena. E Acton, que a gente acabou de ver ali, planeta natal até de boa parte dos Izoques. E chegamos então a Verces. O Felipe tá falando, eu pensei em compensar sendo escorregadio e sempre ficando distante dos inimigos em batalha. Meu personagem ficou até com talento de mobilidade, ó, é uma boa. Façam esses combos, viu? Esses combos aí salvam os jogadores no Starfinder. Mas é uma das estratégias, né? Mas mesmo assim, boa parte dos monstros tem ataques à distância, tá? O Goblin pode ter ali uma pistola laser nesse jogo também, nada é garantido. Mas vamos lá, galera. Vamos então para Verces. Bom, Verces vocês veem aí até pela imagem, né? Que é um planeta muito esbelto, muito bonito, mas apenas na região dessa foto aí. Porque Verces também é conhecido como a linha. Porque, na verdade, esse planeta não tem... Na verdade, ele tem uma rotação, mas é uma rotação sincronizada. O que faz com que um lado dele fique sempre voltado para o Sol e o outro lado fique sempre voltado para o vazio do universo. Então, um lado é uma noite eterna, enquanto um lado é um dia eterno também, extremamente quente. O lado iluminado, ele é conhecido como plena luz. E essa região ela tem um pouco mais desertos, tem algumas plantas ali um pouco mais rasteiras, né, um pouco mais esparsas, e animais que possuem peles fotossintetizantes. Justamente pela ausência ali de alimentos, eles conseguem extrair essa energia da constante energia solar ali que chega da manhã ardente. Enquanto do outro lado, que é chamado de lado obscuro, a gente tem mares parcialmente congelados que servem ali de moradia para predadores subaquáticos. E outros tipos de predadores ali, como morcegos da geada ou irmãos de sangue. E esse tipo de criatura geralmente gosta ali de aprisionar suas presas em seus próprios corpos para se utilizar dos sistemas circulatórios dessas criaturas, para extrair energia do sistema circulatório das presas enjauladas dentro de seus corpos. Bom, e aí entre essas duas regiões inóspitas se encontra o Anel das Nações, que é justamente a região que a gente está vendo aqui na imagem. Essa região, ela é uma zona ali temperada, né, com um clima ameno, ao longo do crepúsculo, né, ao longo dessa silhueta ali, que fica bem no limiar entre plena luz e lado obscuro. E aí essas cidades elas são repletas de arranha-céus, de uma arquitetura extremamente deslumbrante e reluzentes. Tem espaço-portos extremamente movimentados e parques fazendas cultivados verticalmente, né, que são essas vegetações arroseadas aí. Então, é um planeta extremamente tecnológico e todo o transporte ali na superfície geralmente é feito por trens-bala de alta velocidade. E aí a raça que habita principalmente esse planeta são semelhantes aos humanos, só que são um pouco mais altos e as peles mudam de cor e eles têm uns olhos um pouco mais pretos, mais parecido com olhos de ratos. E eles são comumente chamados ali de Vertanes.
eles são nativos há muito tempo, e essa raça de humanos, eles estão aí na vanguarda da cibernética, tá? Do desenvolvimento de aparelhos cibernéticos. E isso se deve, na verdade, né, principalmente ao sistema de castas que dominava esse planeta desde muitos e muitos anos, né? É um sistema já um pouco antigo, que hoje em dia até vem mudando um pouco, né? Até pelo avanço da tecnologia. Mas antigamente, né, os jovens adultos, eles tinham que escolher um dos 3 grupos que eles queriam aderir dentro dessas castas, que eram os aperfeiçoados, os guerreiros e os aventureiros. Cada um ali com algumas limitações, né? Por exemplo, os guerreiros, né, os aperfeiçoados, na verdade... desculpa, gente, eu tô me confundindo aqui. Os aperfeiçoados, gente, são os guerreiros e aventureiros que usam a tecnologia para modificar o corpo deles, tá? As 3 castas, na verdade, são os aperfeiçoados, os puros e os receptáculos divinos. Então, os aperfeiçoados são esses... meu pai, são esses humanos aí, né? Essa ramificação dos humanos, que são esses guerreiros aventureiros modificados por implantes cibernéticos. Os puros, por outro lado, são os que rejeitam esse aperfeiçoamento pessoal. Então eles acabam se dedicando muito mais à produção e à liderança, né, governamental e a outras responsabilidades ali domésticas ao planeta. E enquanto os receptáculos divinos servem como avatares vivos das divindades adoradas ali na superfície. Meio que como se fossem até sacerdotes. Então essa é mais ou menos aí a divisão das castas de Verces. Vamos em frente. A nave mundo Idari, lar dos Khazatas, que recentemente chegaram aí no sistema do mundo dos pactos. Bom, a Idari também é conhecida aí como a Renovação. Ela é uma nave colônia e ela é projetada para transportar gerações inteiras de uma população a uma fração da velocidade da luz. E a Idari foi a maior nave já produzida em Kazaf, que é o sistema natal aí dos Khazatas, que é aquele que tem aquela estrela moribunda já quase se esvaindo. Ó, a galera gostou aí da nave, né? O Mulder falou que essa arte é muito linda mesmo. Essa arte, gente, eu até acho aqui, até destoando um pouco, mas tem um livro, gente, que pra mim, a galera da Paizo se inspirou nesse livro pra desenhar a Idari, que é O Fim da Infância. É um livro do Arthur C. Clarke, de ficção científica. Se vocês gostam de 2001, Odisseia no Espaço e coisas do tipo, eu recomendo muito esse livro, gente. Que a história basicamente é um humano que vai para essa nave que chegou na atmosfera do planeta Terra e não demonstra atividade. E, curiosamente, essa nave me parece muito com a Idari. Então, para quem quiser aí, fica aí a dica, hein? O Fim da Infância. Mas vamos lá. Bom, diferente da Estação Absalom, né? A Idari não se miscigenou ali entre as raças e até hoje em dia ela continua sendo habitada principalmente pelos Khazatas, né? E ela é governada de acordo com os valores extremamente tradicionalistas dos Khazatas. Que são uma raça ali extremamente conservadora. Bom, aí a gravidade artificial da nave, né, vem desse cilindro rotativo aí que eles denominam como tambor. Então essa parte aí interna da Idari, ela tá em constante movimento ali, girando, para manter o mínimo dessa gravidade artificial. Que é, na verdade, o que compõe a grande maioria do corpo da nave, né? E aí essa paisagem do tambor totalmente curvada, ela dá lugar aí às cidades e parques contínuos aí dos Khazatas, e ao mesmo tempo onde abriga ali torres fazendas hidropônicas, que possuem inclusive paredes de vidro. Bom,
O governo na nave, né, como eu falei, que é bem conservador, ele é guiado pelo Doyenato Casatano, que é um tradicional conselho que representa ali os membros mais respeitados de toda uma variedade de campos de ocupação e de especializações. Então, sempre esses caras mais influentes ali nos ramos tecnológicos, ou em qualquer que seja ele, fazem parte aí desse Doyenato, que é quem realmente comanda, toma todas as decisões ali, inclusive indica membros pro conselho lá do pacto, né, galera? Bom, e aí uma curiosidade interessante é que quando um caçata morre a bordo da Idari, o corpo dele é alimentado aos recicladores da nave para ser dividido em componentes úteis menores. Então toda a energia ali, toda a matéria é reutilizada nesses vastos campos férteis aí dentro da Idari. Sustentabilidade total, né? O Felipe tá falando. Realmente, nada se cria, nada se destrói. Bom, mas antes deles fazerem essa reciclagem aí com os corpos mortos, o cadáver é levado ao Sholar Adat, que é um local ali dessas cerimônias pós-mortem, né? Onde eles escolhem uma fatia fina do cérebro do falecido. E essa fatia, então, ela é preservada e adicionada aos arquivos do templo, desse templo de Sholar Adat. E aí, através de uma tecnologia extremamente complexa e tecnomântica, né, do edifício, essas amostras podem ser utilizadas para gerar alguns flashes das memórias do falecido. E até, algumas vezes, até é possível fazer algumas perguntas aí à alma dos finados. Então é muito legal como eles conservam aí todo o conhecimento, né, das gerações anteriores. Muito maneiro mesmo. Bom, gente, chegamos então na diáspora. Vamos lá. A diáspora já marca aí quase que a metade do sistema de Golarion. E ela rodeia ali toda a circunferência da Mãe Ardente. A diáspora também é conhecida ali como Os Perdidos. Por quê? Ela é o habitat ali, principalmente, de mercenários e criminosos e todo tipo de raça, fugitivos. Todo mundo que tem algum problema com a lei geralmente procura se esconder ali na diáspora, porque esse grande cinturão de asteroides, ele já foi formado há tanto tempo, né, que as rochas ali que estão orbitando ele já estão extremamente distantes uma das outras e já não ocorrem tantos impactos. Rezam as lendas, né, as poucas que são confiáveis, que a diáspora foi ocasionada aí pela colisão de 2 outros planetas do sistema de Golarion, que era Damiar e Iovo, e que a colisão desses planetas gerou ali, através dos destroços, a região da diáspora. Bom, alguns desses asteroides ainda têm vestígios dessas civilizações antigas, e alguns ainda têm a gravidade o suficiente, né, ou pelo menos uma assistência tecnológica, para manter até uma atmosfera mesmo que rarefeita, mas a grande maioria ali é completamente desprovido desses gases respiráveis, né. E aí o verdadeiro perigo da diáspora não são os asteroides, na verdade, né, são os contrabandistas e os piratas espaciais, especialmente uma facção conhecida como os Capitães Livres de Rocha Quebrada, que armazenam seus bens roubados em várias rochas e protegem os tesouros com segurança de alta tecnologia, enquanto eles escondem seus covis à vista, completamente expostos, como esse que está aqui, em pedras ali indescritíveis, né, incrustados ali nesses asteroides. Bom, e o maior desses asteroides, aí, com mais de 1.000 quilômetros de diâmetro, é o Nisis, que é o maior corpo da diáspora. Só que ele tem uma crosta de gelo, então esse planetoide, né, ele é composto principalmente de água doce no seu interior.
abrigando ali um imenso oceano líquido e uma extrema gama ali, extremamente variada de predadores aquáticos que reivindicam ali a vida de qualquer pretendente a turista que possa mergulhar ali nessas águas inóspitas de Nísis. Vamos lá. Estamos nos encaminhando já para a região mais externa, então, do sistema de Golarion. Chegamos, então, no planeta de Eox, o Morto. Também lar ali da raça óssea, né? Dos Eoxianos. Bom, há muito tempo atrás, né? Esse planeta, como eu tinha falado, ele era casa ali de uma espécie de humano chamada de Elibrianos. Eles eram muito semelhantes aos humanos ali de Golarion. Só que, e esses habitantes originais, né, eles tinham talentos natos para as artes mágicas e tecnológicas. Só que por conta disso eles acabaram se tornando tão arrogantes que eles tentaram destruir os seus planetas vizinhos, que não reconheciam a sua supremacia. Inclusive, uma das lendas que se contam é que a destruição do planeta de Damiar e Iovo foi causado pelos habitantes do planeta de Eox. Mas são lendas, ninguém sabe ao certo se essa informação é verdadeira. Bom, e aí, de acordo, né, com uma lenda popular também, o que aconteceu ali com o planeta de Eox, né? Por conta do ataque aos chamados mundos gêmeos, né, que foram destruídos, e supostamente esse ataque bem sucedido, né, formando a diáspora, houve uma reação da arma que eles dispararam que causou uma explosão e deixou um buraco na crosta de Eox, incinerando toda a atmosfera e destruindo completamente o ecossistema do planeta. E aí, junto com isso, devastando todas as cidades presentes ali na superfície. E apenas alguns milhares de indivíduos sobreviveram em casamatas mágicas e ambientes selados nas profundezas. E com essa pequena população de sobreviventes, né, e principalmente aí ao longo dos anos, foi se notando uma infertilidade generalizada, principalmente devido ali à radiação intensa em decorrência do disparo da arma. E para reconstruir a sociedade através de meios comuns parecia um pouco impossível. Então, os habilidosos conjuradores de Eox se voltaram para a necromancia, vendo aí nessa arte a chance de continuar esse domínio sobre esse mundo hostil à vida comum. E esses foram os primeiros sábios ósseos, e inclusive alguns deles governam até hoje, gente. Massa, que bom que vocês estão gostando, gente. Tem mais. Ainda temos planetas. Bom, Triaxos, então. Triaxos, também conhecido como o Sonhador. Bom, peraí só um segundinho, gente. Então, Triaxos. Então, o planeta de Triaxos, na verdade, me desculpem aqui, ele é conhecido como o Vaguejante, viu, gente? O Sonhador é o próximo, o Vaguejante. O planeta de Triaxos, ó, o Mudra tá falando aqui, não importa quantas campanhas você jogue, sempre vai ter coisa nova para explorar, muito bom. Realmente, cara, para explorar só esses planetas aqui que já vem no livro básico, já tem que fazer aí no mínimo umas 14 campanhas. Um planetinha por campanha aí. No mínimo 7, isso se for bastante planeta. Bom, Triaxos, o Vaguejante. Esse planeta, ele tem uma órbita um pouco excêntrica, né? Ela é misteriosamente lenta. E ela acaba levando o planeta de Triaxos mais próximo ao Sol até do que Castrovel durante seu verão. Então isso gera uma mudança climática ali brutal dentro do planeta. Então ele passa ali desde um clima tropical extremamente severo, né, até um frio retumbante que permeia o planeta inteiro.
quando ele navega ali para trás dos gigantes gasosos no alto do seu inverno. Esse ciclo, ele leva 317 anos padrão do pacto. Então, tem gerações inteiras que vivem e morrem em uma única estação, ou no verão, ou nesse inverno eterno. E a vida vegetal e animal também vai formando essas duas ecologias quase que separadamente, né? Cada uma ficando inativa fora da sua estação, quase que passando por uma extinção a cada ano. Então, por conta disso, né, é um planeta um tanto quanto inóspito, mas essa questão de ser um planeta inóspito é um grande ponto positivo para os habitantes desse planeta. Porque grande parte da cultura triaxiana tradicional gira em torno de relações entre humanos e dragões. Sim, por milênios houveram guerras territoriais entre humanos e dragões na superfície de Triaxos. E, galera, por milênios, né, essas nações humanoides fragmentadas lutaram contra essas nações governadas por dragões das terras dracônicas. E o principal ponto tático, né, o principal acontecimento dentro desse embate foi o conflito chamado Mandato de Fogo Celeste, que na verdade foi quando os dragões finalmente derrotaram e subjugaram os habitantes humanos de Triaxos. E a partir daí, então, esse planeta tem sido regido primariamente por dragões malignos que viram ali muitas vantagens aderindo ao comércio com outros mundos do pacto. Então, é um lugar bem hospitaleiro, assim, para raças pequenas. E hoje, embora os humanos permaneçam sendo cidadãos, né, de segunda classe, é muito importante dizer isso nessas terras dracônicas, os seus mestres, né, dragões, optam por jogos de poder mais sutis. Então, muitos dragões atuam como investidores sombrios em grandes corporações, na verdade, se beneficiando aí do comércio sem dar suas verdadeiras caras. O Felipe tá perguntando se os dragões têm características mágicas igual em D&D. Sim, possuem características mágicas, sim, igual em D&D. Certo? Eles não estão no livro básico, né? O livro básico não tem criaturas, infelizmente. Mas se a gente for lá nos arquivos alienígenas, a gente pode até dar uma olhadinha lá na ficha dos dragões. Bom, vamos lá para o próximo planeta do nosso sistema aqui, que é Liavara, também conhecido como o Sonhador. Liavara já é o primeiro gigante gasoso aí do sistema solar. Então, além de várias luas povoadas, né, esse gigante gasoso também tem alguns anéis de poeira extensos e algumas luas menores. E aí, curiosamente, através desses anéis, vocês se impressionaram com as baleias de fogo, mas nadam baleias espaciais Oma. E essas baleias espaciais, elas extraem nutrientes e elementos de poeira com seus filtros de energia. Isso tudo ali sem nenhuma atmosfera, em pleno espaço sideral. Enquanto nas camadas ali de nuvem do planeta, né, dessas nuvens arroxeadas, a gente tem um ecossistema complexo de plantas aéreas e bactérias gigantes e até alguns superpredadores. Então, nessa superfície aí de Liavara, não existe muita atividade humana, assim, muita atividade das raças inteligentes. Mas ao redor ali, em suas luas, aí sim a gente tem algum nível um pouco maior ali, populacional. Porque essas luas, né, a mais povoada, na verdade, é a lua de Arcanem. Só que mesmo assim ela constantemente perde a sua atmosfera por conta da órbita ali ao redor de Liavara, e ela volta a reabastecer a atmosfera dela todos os anos, quando ela acaba entrando
na órbita do planeta. Ela acaba atravessando a atmosfera superior de Liavara, o que recarrega a atmosfera ali de Arcanem. Então é um lugar bem peculiar para se viajar. O Felipe tá gostando, falando que todo planeta que apareceu eu fico mais impressionado. Cara, é sensacional. E não são todos os planetas aqui, tá? Eu vou falar hoje só dos planetas do sistema do Pacto. Se a gente for ver, ainda tem o Veskarion. Se não me engano, tem um suplemento só pro sistema do Veskarion. Tem os planetas no Vasto. Inclusive, a gente tá jogando aqui na Torre do Dragão uma campanha que se passa no Vasto, que é o Ataque do Enxame, que inclusive quem tava lá na RPG Com jogou um pedacinho lá em Suskilon, né? Então tem uma variedade imensa, cara. Assim, não é por falta de opção que a gente vai ficar nesse jogo aqui sem história. Bom, então vamos para nosso próximo gigante gasoso. O gigante de Breteda, ou o Berço. Bom, esse é o maior gigante gasoso ali no sistema. E aí sim, esse planeta é uma massa turbulenta ali de nuvens de tempestade azuis e roxas. E através dessas nuvens de tempestade e algumas formas de vidas inferiores, existem criaturas chamadas Baratus. Às vezes são pejorativamente chamados também de flutuadores ou simplesmente de bretedanes. E eles têm o status de raça nativa mais avançada do planeta. Esses Baratus, eles têm corpos transparentes que se assemelham ali a águas vivas alongadas, ou até a dirigíveis, né? E aí eles fazem eternos mergulhos e subidas que dão a impressão de que eles são pássaros ou golfinhos estranhos. Mas, de fato, eles são criaturas extremamente inteligentes e curiosas. Eles têm, geralmente, uma abordagem excepcionalmente comunal, né? Eles vivem ali numa sociedade extremamente comunal para sobreviver. Bom, e aí, como elas são criaturas, né, de um planeta com pouca matéria-prima, poucos metais, poucos artifícios tecnológicos, a tecnologia Baratu é inteiramente biológica, assim como a tecnologia do enxame, por exemplo, né? Ou até em algum certo ponto de algumas armas híbridas ali. E aí, além deles terem ali a capacidade de se remodelar e desenvolver novas adaptações em segundos, então eles conseguem ali endurecer os corpos, fazer com que cresçam membros extras, alterar os genes dos Baratus, também permite que eles criem ferramentas vivas usando seus corpos. Então eles são os tecelões do DNA, né? Os pioneiros em experiências aí com células-tronco. E aí, o apelido de Breteda, né, de O Berço, vem das dezenas de luas que esse gigante gasoso possui, né? Algumas delas são quase que grandes o suficiente para serem planetas por si só. Embora muitas sejam habitadas, só algumas são bem conhecidas e outras raramente foram exploradas, tá? Então essas que são habitadas, geralmente são habitadas ali por espécies exóticas de vida alienígena. Estamos acabando nossos planetas, galera. Faltam apenas 2 dos mais estranhos e bizarros que eu já falei aqui. Primeiro, temos Apostai, o nosso mensageiro. Apostai, na verdade, ele é um planetóide, né? Ele é um planetóide rochoso, muito menor do que a maioria dos mundos do sistema do Pacto. E ele tem uma órbita que foge completamente daquela órbita elíptica, né? Circular ao redor da Mãe Ardente. Essa órbita é quase que perpendicular ali à estação Absalom. Então ele tem ali momentos onde ele está extremamente distante, mas em momentos ele está muito mais próximo ali à estação Absalom. E aí, existem algumas pistas, né, alguns indícios que levam aí a uma teoria geral de que esse planetóide se originou em algum lugar além do sistema e foi capturado pela órbita do Sol milhares de anos antes da lacuna. Até por isso ele teria essa órbita aí disforme, né? Porque ele teria vindo ali como um planeta
viajante e sido capturado pela Mãe Ardente e colocado em órbita ali no sistema de Golarion. Mas como tudo nesse jogo, né, principalmente tudo que aconteceu antes da lacuna, ninguém sabe ao certo, são apenas teorias e mais teorias. Bom, os poucos registros que existem, né, de visitas ao planeta de Apostai, nos séculos antes da lacuna, descrevem essa superfície como extremamente estéril, sem ar e com uma série de cavernas e túneis com uma atmosfera que atravessa a rocha até o seu núcleo. Então, esse planeta ele é composto principalmente desses túneis subterrâneos, que é justamente onde se dá a habitação hoje em dia desse planeta, né? Algumas dessas câmaras, quando esse planeta voltou a ser habitado, muitas estavam vazias, mas muitas também tinham máquinas antigas. E tinham, além dessas máquinas antigas, algumas tecnologias como portas indestrutíveis. Algo como a tecnologia dos anões no Senhor dos Anéis, sabe? Algo completamente absurdo. E aí tinha também criaturas permanentemente preservadas ali, como se um sono criogênico, uma extrema variedade ali de formas alienígenas e depósitos de tecnologias e armas avançadas. Então, por conta disso, desde o fim da lacuna, a Apostai está principalmente na casa das mãos nas mãos de várias casas Drow, de elfos Drow, de pele púrpura, que rejeitaram sua herança e seus parentes em Castrovel e hoje em dia veneram demônios poderosos. Olha só que lugar hospitaleiro. E aí essas casas Drow, né, elas não trabalham juntas como um único governo. Na verdade, elas se reúnem só para eleger embaixadores, né, conforme exigido ali pelo pacto da Estação Absalom. E aí cada casa Drow, né, ela tem a autonomia para atuar de forma independente, geralmente a maioria operando ali corporações familiares que lidam principalmente com armas e desenvolvimento de novas tecnologias ou engenharia reversa, né, dos artefatos alienígenas recuperados e encontrados ali em missões arqueológicas dentro dos túneis de Apostai. E aí o Felipe perguntou, não dá pra empurrar esse planeta pra fora do sistema não? Não tem tecnologia pra isso? Poderia, né? Alguém poderia produzir essa tecnologia. Mas por enquanto ele permanece ali. Os Drows continuam rondando a região da Estação Absalom. E aí chegamos ao nosso último planeta, gente. Vou pedir só um minutinho da paciência de vocês aqui, enquanto eu resolvo um probleminha técnico, galera. Rapidinho. Voltamos, galera, voltamos. Tudo resolvido. Então, chegamos, por fim, ao nosso último planeta. E aí, a galera o Mulder falou, os planetas vão ficando cada vez menos agradáveis, né? Pois é, né? Quanto mais perto ali do Sol, parece que maior o calor ali humano, né? Mais hospitaleiro é o planeta. E se vocês achavam que os planetas finais eram inóspitos, este aqui é um caso à parte. Alcturno, conhecido também como o Estranho. Este planeta é um dos mais legais. Eu sou louco para mestrar uma aventura nesse planeta, mas eu acho que seria letal demais. Bom, Alcturno, na verdade, ele continua eternamente um enigma. Mesmo depois de séculos de viagens interplanetárias,
todas as observações que foram feitas ali do planeta variam significativamente de pessoa para pessoa e de nave espacial para nave espacial. Tanto o diâmetro dele quanto o período de rotação que ele tem ali ao redor do Sol parece que muda de uma forma selvagem e aparentemente aleatória. Então parece que esse planeta não tem ali um tamanho definido ou uma órbita muito específica. E a maioria dos mundos do pacto se inclina para uma mesma hipótese, a de que Alqueturno não é um planeta, mas é algo vivo, algum embrião ou algum ovo de alguma criatura imensa que algum dia vai amadurecer em um ser quase divino de poder cósmico incalculável, um dos grandes antigos. E aí, pra quem gosta de Chamado de Cthulhu, esse planeta aqui é o lugar. O Mura, pô, ia falar isso agora, não tem monstro no planeta, o monstro é o planeta. Pois é, mas existem monstros nesse planeta também. Tem ali os insetinhos em cima do ovo. E aí, a superfície, né, desse planeta é coberta por nuvens extremamente espessas e venenosas. E ele parece que ele distorce a realidade com a sua própria existência, esse planeta Alqueturno. Então qualquer criatura viva que se aproxime ali ou que visite Alqueturno corre um sério risco por conta dessa atmosfera extremamente venenosa. Bom, mas esse planeta está longe de ser desabitado, infelizmente. E atualmente ele é um campo de batalha entre cultos dos mitos antigos. Esses cultos dos mitos antigos são os cultos de Cthulhu, galera. Sim, e eles aspiram nutrir um novo deus e as forças do domínio do obscuro que procuram subjugar e manipular o grande antigo para seus próprios propósitos sinistros. Então, está rolando em algum local de Alqueturno algum tipo de ritual para invocar os deuses antigos e colocar eles ao dispor de qualquer criatura idiota o suficiente para fazer esse tipo de ritual, né, galera? Porque a primeira coisa que esse deus vai fazer é assassinar quem tiver ali. Vamos combinar que deus antigo não é bobo. E aí, o maior assentamento, né? Porque cidades é um termo um tanto quanto extravagante para Alqueturno, é a Cidadela do Obscuro, onde se encontra a Pirâmide do Faraó Obscuro, também conhecido como o maior templo de Nyarlathotep no mundo dos pactos. Nyarlathotep, para quem joga Cthulhu, já tá bem familiarizado. Uma entidade asquerosa ali, o rei, a deidade ali do universo, que rege todas as estrelas. Bom, além disso, a Cidade do Obscuro também é o lar de uma misteriosa entidade conhecida como Karsai, o Rei, que é o mais próximo, né, a figura mais próxima que esse planeta tem de um chefe de estado ou de algum tipo de governo. Mas a verdadeira forma e natureza desse Karsai é desconhecida. E aí a superfície do planeta, como se já não bastasse, né, ela se expandir e parece ser um organismo vivo, ela é um lugar um tanto quanto doentio, né? Composto basicamente de matéria orgânica, só que essa terra, a terra parece carne e as montanhas, elas se assemelham mais a tumores, através deles fluem algumas veias grossas com um líquido preto viscoso que funciona também como uma droga psicotrópica em muitas das criaturas nativas a Alqueturno. Então é um lugarzinho muito legal para passar longe, para não chegar nem perto com a nave espacial. O Felipe falou, já desistiu de fazer o explorador. Isso aqui é só a vizinhança ali do sistema de Golarion, cara. Isso ainda tem muito mais. Fazer um dono de banca de jornal, realmente. É uma opção de carreira mais segura. Mas, mesmo assim, o universo é cheio de perigos, né?
O próprio enxame não foi derrotado, ele foi repelido, mas ele ainda está solta por aí, muito provavelmente arquitetando aí um novo ataque aos mundos do pacto. Aí o Mulder, primeiro passo na campanha, comprar um chalezinho em Castrovel. Pronto, acabou. Pô, quem sabe, né? Uma fortaleza em Castrovel é bem agradável. É um lugar mais agradável que Alqueturno ou Apostai, com certeza, cara. Com certeza. Bom, gente, terminamos então nossa passada aqui nos planetas do sistema de Golarion. Gostaram, gente? Ficou alguma dúvida aí? Alguma coisa que eu não falei? Realmente, mesmo em Castrovel, né? Tem que sobreviver aí aos animais selvagens absurdos, a torre tá falando. Não tem escapatória, galera. Não tem escapatória. Contra os goblins espaciais não há esconderijo. Bom, gente, então vamos encerrando aqui mais uma live sobre Starfinder. Mais uma aí que a gente concluiu. Essa foi um pouquinho mais curta, né, do que a da criação de personagem. Mas ainda não acabou. Semana que vem ainda temos mais lives. Temos lives sobre o sistema de regras, galera. Sistema de regras. Um pouquinho de combate tático aí. Sistema de combate de nave espacial. Então, semana que vem aí na sexta-feira a gente vai falar mais um pouquinho aí dessa parte mais específica. O Felipe falou aqui sobre aquele conselho de 5 membros. Tem alguma restrição de que raça pode entrar? Ou alguma cota para X raça? Não existe esse tipo de restrição. O que acontece é que cada planeta ali do mundo dos pactos indica um membro para o conselho. Só que esse conselho diretor, que tem 5 membros, ele é eleito através de uma votação entre os membros do conselho. Tá? E aí essa eleição do conselho diretor ela ocorre a cada 2 anos. Mas não existe restrição de raça. Por exemplo, até os próprios androides que conseguiram a independência num tempo extremamente próximo, né, num passado não tão distante, eles podem assumir o cargo ali de conselheiro. Tá? Mesmo que eles sofram algum tipo até de preconceito, por ser ali uma raça não biológica, que ainda acontece em alguns lugares do pacto, mas todas as raças têm esse direito, tá? Seja Isoc, Kazata, Lashunta, humano, anão, Drow. Inclusive os Drows, né? Os Drows estão lá em Apostai e mesmo assim eles elegem um representante pro conselho lá do mundo dos pactos. E aí o Mulder falou, depois desse Alqueturno eu prefiro até abraçar os Drow. É verdade. Era um pouquinho melhor, né? Abraçar o Cthulhu, eu prefiro abraçar um Drow. Massa, galera. Muito legal, gente. Bom, temos facções que a gente poderia falar aqui, temos ameaças, temos entidades também aqui. Inclusive uma curiosidade aí, galera, eu nem cheguei a pegar aqui uma imagem porque não ia dar tempo de falar. Mas sabe aqueles ETzinhos cinzentinhos que a gente tem no nosso imaginário, que o MIB ensinou pra gente? Eles também existem no Starfinder, galera. Então, esse livro não tem limites, gente. Não tem limites. Muito legal. Então, galera, valeu aí. Obrigado aí pra quem tava assistindo. Obrigado pra quem vai assistir depois no YouTube também. E aí, voltem aí semana que vem pra nossa última live aí sobre o sistema do Starfinder. Antes, é claro, do nosso evento. Do nosso evento mensal, da nossa campanha. E também, gente, depois, não na semana que vem, na outra, a gente vai fazer uma sessão ao vivo aí de Starfinder. A gente aqui da mesa da torre, né? Eu, o Henrique, a Juliana e a Ariane, a gente vai fazer uma sessãozinha aí, one shot. E a gente vai transmitir ela ao vivo pra vocês no YouTube, galera. Então, pra quem gostar e pra quem tiver interesse de ver na prática aí como que é jogar um Starfinder, mesmo que em one shot, estão todos convidadíssimos para todos os nossos eventos. Então, gente, é isso. Valeu, obrigado aí. A sexta-noite de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, aproveitado essas informações. Já dá pra criar aí personagens, já dá pra escolher uns mundos natais aí um pouco mais claros.
Valeu, gente. Até semana que vem. Brigadão aí, boa noite. Valeu todo mundo que tava assistindo aí, comentando o tempo inteiro. Brigadão. É nóis, galera. Valeu. Boa noite aí. Abraço, gente.